orar? Muito obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor nos tem falado de muitas maneiras. Obrigado que o Senhor nos fala através de canções, como estas que ouvimos. Obrigado porque também quando louvamos e quando cantamos juntos, nós também estamos recebendo do Senhor palavra que expressa compromissos que temos contigo e promessas que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pelos testemunhos, pelos desafios que temos recebido já, mas agora pedimos que o Senhor continue a nos falar através da exposição da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Em João capítulo 3, do versículo 22 ao 36, em casa aqui também os versículos estarão sendo colocados, estaremos lendo a palavra e vamos falar alguma coisa sobre o que cada texto destes diz. A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Vamos declarar isto? A Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Mais uma vez, a Bíblia é a palavra viva do Deus vivo. Espero que em casa você também tenha dito isso. Essa afirmação é muito importante. É importante que, ao abrir a palavra, estejamos cientes disso. É Deus falando. Versículo 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia, onde passou algum tempo com eles e batizava. Provavelmente o depois disso é depois do encontro que ele tem com Nicodemos. Ele estava em Jerusalém. É o provável, de acordo principalmente com a narrativa que encontramos aqui no Evangelho de João. Jesus está na Judeia, não na Galileia, por isso ele foi Judeia. Eram outras regiões, tudo fazia parte do antigo Israel, mas agora eram províncias romanas. Os romanos tomavam conta de todo o mundo ao redor do Mediterrâneo. Mais ao norte, a Galileia foi a base do ministério de Jesus, às margens do grande lago da Galileia, do mar de Tiberíades. E Jesus está proclamando ali na Judeia as boas novas e batizando. Mas de acordo com o que está descrito, você pode ver depois do capítulo 4, versículo 2 de João mesmo, não era Jesus mesmo que batizava, mas os seus discípulos. E alguém diz, por quê? Por que Jesus não fazia os batismos? Provavelmente Jesus batizou os seus primeiros seguidores, e depois que o trabalho se espalhou e ele já estava tendo os seus primeiros discípulos, que mais tarde serão chamados e designados como apóstolos, ele não queria que alguém dissesse, olha, eu fui batizado por Jesus. Outros seguidores que vinham depois. Você não foi, eu sou mais que você. Essa questão ruim que faz parte, infelizmente, da nossa natureza humana, de sempre acharmos algo para nos tornarmos melhores que os outros. E provavelmente por isso não era ele que batizava. O versículo 23 descreve o local. E João o Batista, que foi que batizou Jesus, também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Não tão perto de onde Jesus estava, não sabemos ao certo, mas Jesus devia estar mais próximo ao fim do Rio Jordão, próximo aonde talvez ele mesmo foi batizado. Ninguém sabe exatamente onde fica Enom e Salim, mas a maioria dos comentaristas crê que ficava depois do Jordão, onde hoje é Jordânia. O versículo 24, isto se deu antes de João ser preso. Informação muito importante, e indica que tudo isso acontece no início do ministério de Jesus. Os versículos 25 e 26, continuando, a gente vai ver um incidente. Surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Pelo fato de que, já no início, Jesus estava juntando mais seguidores e realizando o batismo para arrependimento, conforme João tinha começado, João que iniciou isto, porque era muito comum entre os judeus, e até hoje judeus ortodoxos usam imersão, em muitas sinagogas tem piscinas, algumas tanques, que tem que ter a profundidade suficiente para a pessoa ser totalmente submersa. Isto vinha dos rituais de purificação.
Por isso, quando João traz o batismo, a princípio não é uma novidade. Ele não estava inventando o ritual, mas ele aperfeiçoa, porque agora não é constantemente, por qualquer motivo, a pessoa estar ali fazendo a purificação, mas era um símbolo da preparação e de um coração que tinha que estar arrependido para fazer parte do reino de Deus que estava sendo inaugurado. Provavelmente, essa discussão foi animada, porque este homem queria argumentar que ele, como judeu, seguidor da lei, já estaria purificado. E que o batismo, para ele, equivaleria a uma dessas lavagens rituais, seria desnecessário. Bem como para os demais judeus. Então, provavelmente, ele foi argumentar: olha, vocês não têm que estar batizando os judeus já estão purificados, os judeus são um povo eleito, escolhido. Talvez tenha sido esse o motivo da discussão, a Bíblia não entra em detalhes, mas seria algo bem provável. Os manuscritos do Mar Morto trazem, inclusive, essa preocupação que muitos tinham com essas purificações rituais. Eles achavam que essa imersão purificava até a alma. Tem gente que ainda pensa hoje isso em relação ao batismo. Uma ideia errada. O batismo não purifica pecados. Ele é um símbolo, como foi naquela época também. Talvez ele tivesse dito: somos povo eleito. Por isso, aquele homem talvez tenha dito: nós somos menos pecadores que os demais. E se cumprirmos os ritos da nossa religião, vamos nos purificando. E depois, se cumprirmos todos, nós vamos ser salvos. Muita gente ainda pensa isso hoje, cumprindo rituais religiosos, e se fizer direitinho tudo, e aí você tem que ir até o fim da vida, sem certeza alguma, você vai ser salvo. Talvez na discussão, o homem que discutia com os seguidores de João Batista ainda tenha questionado o fato de Jesus batizar, se tornando mestre, e estar tendo mais seguidores. João era reconhecido como profeta, até mesmo pelo povo lá do templo. Eles viam João assim. Mas agora, olha só o que João estava fazendo. Já estavam surgindo outros aí que eram profetinhas. Assim eles pensavam na época. E aí os seguidores de João chegam para João e falam: olha só o que está acontecendo. Esse homem vai superar o Senhor. Versículos 27, e depois vamos ler o 28, o 29 e o 30, na sequência, diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Os discípulos de João devem ter ficado assustados. E o homem está cansando, quer aposentar. Deve ter pensado assim. Ele diz que o Messias sempre foi o centro de sua mensagem. Porque em todo tempo ele diz que as pessoas tinham que se arrepender porque o reino de Deus estava próximo. E ele, em muitos momentos, anunciou que o reino seria inaugurado com o Messias. Alguém que já tinha sido prometido desde o início. Até em Gênesis, a esperança de alguém que viria para vencer o poder da morte. E por isso, eles aguardavam. Muitos que ainda hoje, dos judeus, não aceitam que Jesus é o Messias, ainda aguardam o Messias. Eles ainda ficam esperando isso. Mas João disse, ele sempre disse que o Messias era o centro. O Messias iria para inaugurar o reino. E como foi revelado para ele que Jesus era o Messias, ele tinha plena consciência que seu ministério estava terminando. Porque ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para Jesus, dizendo: ele é o escolhido. Ele, João, estava muito alegre, por isso ele usa a figura. Porque naquela época, o padrinho de casamento, havia um padrinho principal, que era um homem, que era chamado o amigo do noivo. E ele anunciava: o noivo está chegando. Depois ele anunciava também: a noiva vai chegar. E a alegria dele era ver a chegada e o encontro dos dois, do noivo e da noiva. E ele diz: eu sou esse amigo do noivo, eu sou o padrinho, eu não sou o noivo. O noivo é o Messias e a noiva é o povo de Deus. Os judeus antigos achavam que era a nação de Israel. Mas a Bíblia vai mostrar que agora os que seguem ao Senhor Jesus
A igreja, portanto, é a noiva. E o encontro dele, do noivo com a noiva, com aqueles que virão para a festa, as bodas, a Bíblia diz, essa era a alegria do padrinho, do amigo do noivo, que era João Batista. Portanto, ele cumpriu o papel dele. Ele reafirma que Jesus é o Messias e que agora é a vez de Jesus. Portanto, o ministério de Jesus tem que crescer e o dele diminuir. Isto é o natural. O versículo 31 continua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima de todos. Jesus veio do céu, está sobre todas as pessoas. Os profetas e os outros profetas que vieram antes de João, e João, que foi o último dos profetas do ministério profético, conforme o Velho Testamento, a Bíblia declara isso, eram meros mortais e traziam uma revelação limitada. O versículo 32 continua. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. O Messias, o Cristo, traz o testemunho completo, o testemunho pleno. O que ele revelou sobre a natureza divina e o mundo invisível. E há um comentarista chamado Matthew Henry, que escreveu o seu comentário, a Bíblia dele, é uma Bíblia toda comentada. E ele diz que ele ouviu diretamente de Deus e não de segunda mão. Por isso que é importante, ele testifica o que tem visto e ouvido. Ele trouxe do céu, Jesus o Eterno, o seu infinito conhecimento da natureza e dos conselhos de Deus. Só Jesus pode ensinar sobre a verdade de Deus. Só Jesus tem autoridade para falar sobre eternidade. Só através dele podemos conhecer o que está do outro lado. Não há outro espírito iluminado, não há outra revelação. Só Jesus, o que veio do céu. Ninguém aceitou o seu testemunho, como ele está dizendo. Ele estava se referindo principalmente ao povo de Israel, que na sua maioria estavam rejeitando. Bem poucas pessoas até aquele momento haviam crido no seu testemunho. Ainda era o início do ministério. Por isso que o próprio João, no primeiro capítulo, o evangelista João também, no primeiro capítulo, versículo 12, não esse João Batista, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Agora os versículos 33, 34, 35 e 36, leremos esses versículos, que diz também, aquele que o aceita, falando com os que aceitam o testemunho de Jesus, aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem aceita e experimenta a verdade de Deus, que Deus testemunha, vai também ser testemunha desta experiência. Quem aceita, quem crê, quem recebe a Jesus. Os discípulos estavam fazendo isso. O Filho foi enviado pelo Pai, pleno do Espírito Santo e com toda a autoridade. Jesus teve o Espírito Santo como nenhum outro ser teve, porque ele é o próprio Deus. Ele trouxe a plenitude da divindade. É o que a Bíblia declara. Ele trouxe esta revelação completa e quando ele entra em nós pelo poder do seu Espírito, ele faz isso até hoje. Ele é o perfeito Salvador. E quem crê de todo o coração, recebendo ele em sua vida, não terá a vida eterna. A Bíblia diz, já tem a vida eterna. A vida eterna começa quando alguém recebe Jesus como seu Salvador e Senhor. A partir daí, não é que você vai ser salvo, você já está salvo. Por isso você pode responder se alguém lhe perguntar para onde você vai depois desta vida, se você recebeu de fato Jesus pela fé, por confiar em Jesus. Sempre quando alguém me pergunta isso, eu olho para mim e tremo, mas eu olho para Cristo e descanso.
e digo, por Jesus, eu sei que vou para o céu. Ele é quem dá a certeza da vida eterna. Quem não crê, não aceita, não obedece ao Filho unigênito, é o que o versículo 36 diz também, a ira de Deus sobre ele permanece. E significa que ele está sob a condenação, permanece condenado. Porque todos nós já nascemos condenados por causa do pecado original. E essa condenação continua se você não aceita e você vai ter a eterna separação de Deus. Como algumas vezes temos falado aqui. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. O que acontece é que nós já nascemos indo. Quando alguém nasce nesse mundo, ele nasce pecador. E ele já nasce condenado. E ele já nasce indo para o inferno. O bebezinho mais bonitinho, ele nasce indo para o inferno. Mas se ele morrer bebezinho, nós cremos aí em algo sobrenatural, a graça do Senhor estendendo. Mas quando ele tem a idade da razão, se ele não tomar uma decisão por Jesus, ele está sob condenação. Não é Deus que manda alguém para a condenação. Já nascemos sob a condenação. O que nós podemos é ser salvos. E Jesus veio para isso. O que é salvo? O que é salvar alguém? Alguém que está no perigo iminente. E Jesus veio para isso. E nos deu e nos incumbiu dessa tarefa. E por toda esta verdade, nós temos que ter a mesma atitude de João o Batista. E em relação a Jesus, o Messias, o Cristo, ele diz que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. João, o profeta, cumpria o seu propósito agindo assim. O propósito dele foi o quê? Anunciar o Messias. O propósito dele era o quê? Que agora o ministério do Messias, Jesus, se expandisse. Então o dele tinha que diminuir. Ele ainda ficou com alguns discípulos, porque alguns não tiveram um entendimento claro das coisas. Mas a Bíblia mesmo dá a entender que muitos daqueles que não chegaram, muitos dos discípulos de João entenderam e já foram para Jesus, outros não. Mais tarde a gente vai ver o apóstolo Paulo batizando pessoas que diziam conhecer apenas o batismo de João. Portanto, tinham sido discípulos de João. E no decorrer do primeiro século, a maioria deles torna-se discípulo de Jesus. João cumpriu o seu propósito. E quando ele cumpriu o seu propósito, ele ficou tão alegre que não importava mais nada, nem a morte. E ele foi morto de uma forma trágica. Mas ele estava feliz porque cumpriu o seu propósito na vida. Eu e você temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Felicidade consiste em cumprir o propósito de Deus. Para a sua vida, a felicidade minha consiste em eu cumprir o propósito de Deus para a minha vida. João Batista cumpriu. O ministério de Jesus tinha que crescer e o dele tinha que diminuir. Você será de fato cristão ou cristão vivendo assim? Ué, mas a gente não tem falado aí que cristão significa pequeno Cristo? Literalmente é isso. Originalmente esta palavra no grego é isso. Foi dado, já falei, como um apelido pejorativo. Olha os cristozinhos ali, as cristazinhas. Para homem e mulher é pior ainda, né? As cristazinhas ali. Olha os pequenos cristos, as pequenas cristazinhas ali. Era esse o propósito, mas eles entenderam que era verdade. Nós, discípulos de Jesus, temos que ser pequenos cristos. Agora, para cumprirmos esse propósito também, nós temos que ser cada vez menores. E Cristo tem que ser cada vez maior em nós. O cristão, o ser humano cristão tem que ser menor. E Cristo tem que crescer, tem que ser maior cada vez mais revelado na minha e na sua vida. Que eu diminua. E o que significa isso? Menos egoísmo. Menos atitudes egocêntricas. Eu no centro, o importante é que eu esteja bem. E aí vai um pouquinho além, né? Que minha família esteja bem também. E minha família estando bem, eu estou bem. Então é eu. Até em tudo, né? Até no futebol, que o meu time ganha. Eu. Atitudes egocêntricas. Que a minha igreja cresça, não é a igreja de Jesus. É a minha igreja, que ela fique bonita.
Eu, eu. O eu tem que diminuir. Atitudes egocêntricas, pensamentos egocêntricos têm que diminuir. Menos ressentimento. Eu fui magoado. Eu não esqueço fácil. Eu não sou Deus para perdoar. Eu de novo. Menos ressentimento. O eu ressentido tem que diminuir. Menos orgulho. Eu que sei o que serve para mim. Eu é que garanto o meu sustento. O dízimo eu administro da minha maneira. Muitos dizem até assim. Eu é que pago as minhas contas. De repente vem a Covid e mata e você fica devendo aí, a família, além da tristeza, ainda tem que pagar contas. É eu, o orgulho, a autossuficiência, eu sei, deixa que eu cuido disso, eu me resolvo, eu me acerto. Orgulho, autossuficiência, querer ser Deus. Este foi a origem do pecado, tanto do diabolos, do Lúcifer, que quis ser Deus. E ele soprou isto no ouvido de Eva e Adão. Os dois estavam juntos, Adão e Eva juntos. Porque Adão estava à distância, mas ele sabia o que estava acontecendo. E ele aceitou, ele participou. Por isso, orgulho, eu quero ser Deus, eu quero ser como Deus. Eu que decido, eu sei o que é melhor. Isso tem que diminuir. E Cristo cresça. O que significa isso? Mais solidariedade. Menos egoísmo, mais solidariedade. Eu tenho que olhar para o próximo. Jesus em todo o tempo falou sobre o próximo, aquele que está ao meu lado, que às vezes não tem nada a ver comigo. Quando Jesus vai ilustrar isso, ele conta a parábola de um samaritano que era considerado para o judeu o último dos últimos, uma praga. Às vezes, os judeus chamavam os samaritanos do pior xingamento da época. Sabe do quê? De cachorros. Chamar alguém de cachorro naquela época, chamar alguém de cão naquela época, era terrível. Os cachorros não eram os petzinhos de hoje. Eram animais que ficavam nas ruas, agressivos e considerados também transmissores de doenças, enfermidades. O samaritano era visto assim, como um cachorro. E nesse sentido, Jesus Cristo mostra que aquele samaritano que era tão odiado pelos judeus foi o único que foi cuidar de um judeu que nem os religiosos quiseram cuidar. Sim, o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. Talvez um desconhecido. Solidariedade. Cristo tem que crescer. E ele me ensinou isso. Mais perdão, não ressentimento, perdão. Eu não consigo perdoar, sim, mas Deus perdoa em mim. Cristo crescendo em mim, ele me dá a capacidade de perdoar. Imperfeitamente, mas dá. De declarar perdão. De não ficar alimentando o ressentimento. De não ficar citando de novo aquela história. E me enraivecendo novamente cada vez que eu a conto. De não pensar em nenhuma forma de vingança. Uma coisa é justiça. E você vai aos tribunais. Você vai à lei. Outra coisa é vingança, algo pessoal. Mais humildade. Não soberba, não orgulho, humildade. Reconhecer que o outro é maior do que eu, que o outro pode ter razão. E que elas não nos ouçam, até as esposas podem ter razão. E que eles não ouçam, até os esposos podem ter razão. Tape os ouvidos das crianças. Até as criancinhas podem ter razão. Sim, nós temos que ouvir o outro. Isso é humildade. Cristo crescendo me faz humilde. Mais palavra de Cristo. Mais da sua palavra. Menos internet, menos Facebook, menos redes sociais, menos tanta coisa aí, e mais da palavra de Deus. Você consegue ler a Bíblia em um ano, sim. Se você tirar 20 minutos por dia, você lê. Eu não tenho tempo. E de vez em quando eu vejo o pessoal contar
a última maratonada que fez. Mas eu não tenho tempo, mas eu maratono lá naquele canal. Aquela série, pastor, é uma beleza, ela fala de Deus. A novela fala de Deus. Cá de baboseira, mas fala. Até o diabo fala de Deus. Vamos ler, estudar, nos apropriarmos da palavra de Cristo, mais da palavra de Cristo, mais do Espírito Santo. Isso vem pela oração, pela confissão de pecados, por momentos de louvor e adoração, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. E o Espírito Santo nos leva à comunhão com os irmãos, à igreja do Senhor, ao exercício dos dons que Ele confere, dons do Espírito. Fé maior em Cristo. Tempos de pandemia. Tempos que nos assustam. Nessa semana, a nossa família, por parte da Estela, teve perda. O pastor, primo da Estela, faleceu. É o segundo falecimento na família, é o terceiro agora. E os pais estão internados também. Foi Covid, mas teve também problema de câncer. Quem não está se morrendo só de Covid, ainda morre, infelizmente, de outras coisas também. E tem atingido a família, uma família cristã. 3 pastores na família. Família dedicada ao Senhor. Filhos da tia, uma das tias mais velhas da Estela, uma mulher de Deus, e levou o marido a se converter depois de muito tempo. Uma discussão, ele ameaçou bater, ela falou, de noite eu te quebro a cabeça com machado. Mas depois ela se converteu. E o coração dele foi abrandado pelo Senhor. Mas era essa, a tia, não vou dizer o nome dela, a família sabe. Querida, mais uma mulher de Deus. E o marido se converteu, esse homem duro, bebia, deixou, mas agora, infelizmente, são netos dela que têm falecido. Nos assustamos, mas eu achei interessante, ouvindo uma parte dos testemunhos e até o que aconteceu lá no culto de despedida do corpo, em que um dos pastores fala e eles glorificam ao Senhor. Eu achei lindo eles cantando por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Te agradeço, meu Senhor. Esta foi a última canção cantada no culto ali de despedida do pastor. Sim, fé maior em Cristo. Só a fé é crer ou crer. Nos momentos de pandemia, nos momentos de crise, é crer ou crer. E você tem que crer mais em Jesus. E como fazer, pastor? Vá ler a Bíblia. Eu não consigo. Abra a Bíblia, você vai conseguir. Eu não consigo orar. Começa a berrar para Deus, Ele te ouve. E você vai conseguir. Sim. Amor maior de Cristo em você. E só pela palavra, pela comunhão, pelo Espírito Santo, o amor de Cristo vai estar enchendo o seu coração. E diminuindo o seu egoísmo. Cristo entronizado, o seu eu do lado. Não significa deixar de ser. Há essa história de Jesus ser maior, então vai acabar comigo, vou ser um robô, um autômato. Não. Jesus é o tudo. Jesus é a revelação plena de Deus. E só em Deus existe o propósito da vida. Por que eu estou aqui? Sem Deus não há sentido. Sem Deus não há razão para viver. Sem Deus não vale a pena nem lutar contra nada. Só Deus dá sentido à vida. Cristo é Deus em mim. E Ele em mim não me diminui, Ele me melhora, Ele me aperfeiçoa. O meu eu diminui para que tudo que Ele é de perfeito e bom, porque só Jesus foi o humano perfeito, eu possa ser também. E Ele me moldando. Que Cristo cresça e que diminua eu. Que Ele cresça e eu diminua. Vamos dizer isso? Aponte para Ele e depois aponte para você. Que Ele cresça e eu diminua. Em casa faça isso também.
mais uma vez, nós aqui com os de casa, que ele cresça e que eu diminua. Feche os seus olhos. Essa tem sido a sua oração. Esse tem sido o seu desejo. Você entende que tem que começar coisas novas nessa semana, talvez a leitura bíblica, talvez um tempo maior de oração, talvez se dispor, mesmo sem conseguir, para pela fé perdoar e declarar perdão. Se você sente isso, fique em pé aqui mesmo agora, ou na sua casa, levante a mão. Eu quero orar, nós vamos orar. Se você quer crescer em Cristo, deixando Cristo crescer em você e o seu eu diminuindo, fique em pé. Pai bendito, tu vês vidas que se levantam na tua presença. Tu sabes, Senhor, de lutas que todos temos, mas, Senhor, contigo somos mais que vencedores. Que realmente Jesus esteja a ter plenitude em nosso ser. Que nos esvaziemos deste eu ruim, para que Cristo, que é o perfeito, cresça em nós. Ó Pai, faça isso na vida de cada irmão e de cada irmã. Daqueles que estão conosco agora, que este seja o nosso desejo. Que a nossa semana comece desta forma. Nós te pedimos que isto aconteça para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.